Nós sabemos que o teu propósito continua. A tua igreja caminha triunfante, caminha para a vitória, caminha reinando com o Senhor. Pode 1000 cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós cremos, Pai, que o teu reino é inabalável, e nós fazemos parte desse reino. Nós somos filhos do Senhor, da tua família, e a tua família não tem crise. Pai, no teu reino não há abalos, no teu reino, Pai, não há situações, Pai, maiores do que a nossa capacidade de suportar. Eu quero que os teus filhos nessa noite, que entraram aqui com o coração angustiado, porque algo saiu do controle dele, ele está preocupado com o futuro, está preocupado com algo que possa acontecer. Eu quero que no poder do teu Espírito, Pai, ele tenha essa convicção no coração, de que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor nunca perde o controle, e todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que são amados do Senhor, por aqueles que são filhos amados do Senhor. E nós somos filhos amados do Senhor, e estamos debaixo das tuas asas. Ministra o nosso coração nessa noite, que o teu Espírito Santo, Pai, nos põe de pé, nos coloque de pé, porque nós pertencemos a um reino inabalável. Nós temos um Pai que é o Deus de amor todo-poderoso, e nada, Pai, pode sair do teu controle, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudi-lo nessa noite. Pode tomar o teu assento, glorificando a Deus, que Ele vai ministrar o teu coração ainda mais, amém? Eu quero trazer uma reflexão ao seu coração hoje. É o nosso último domingo de setembro, por incrível que pareça, né? Já estamos começando o mês de outubro, aleluia. Uns dizem aleluia, outros dizem misericórdia, porque está passando rápido, mas uma coisa nós temos certeza no nosso coração. Nós cantamos o primeiro louvor, e talvez você fale assim, na hora que você canta aquele louvor, pastor, eu não estou vivendo isso, a minha vida não está legal. Talvez você olhe para aquele louvor e fale que você está vivendo o melhor de Deus, que Deus tem o melhor de Deus reservado para você, está vivendo os sonhos de Deus, mas você olha para a sua vida e você fala, pastor, eu não estou experimentando isso. Então eu quero que todas as vezes que você olhar para um louvor aqui, que você fala, não estou experimentando isso, é aí que você tem que declarar isso em alta voz e dizer, eu profetizo, eu declaro, eu ministro isso sobre a minha vida, amém? Porque talvez você fica constrangido, eu não vou cantar isso, pastor, está sendo incoerente, porque a minha vida não está assim. Não, você vai declarar no nome de Jesus, que você vai viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus, e hoje você vai entender que não é porque a tua vida não está do jeito que você planejou, que você não está vivendo os planos de Deus, que você não está vivendo os sonhos de Deus. Diminui um pouquinho essa cortina de ar, ou ela já está no mínimo? Se não tiver no mínimo, coloca por gentileza. Porque geralmente nós achamos que para a gente estar vivendo o propósito de Deus, tem que estar tudo bem na nossa vida, não é assim? A gente imagina que se tiver alguma coisa fora do nosso controle, não está bem, nós não estamos vivendo o propósito de Deus. E hoje eu quero trazer essa palavra de Deus ao seu coração, para que você entenda que Deus, Ele sempre trabalha em cada estação. Deus, Ele trabalha em todas as estações, Deus trabalha em todas as circunstâncias, de todas as formas, Deus está trabalhando no nosso coração. Não é quando tudo está bem, ou só quando tudo está bem na tua vida, que você está vivendo o propósito de Deus. Eu fico imaginando João Batista naquela prisão, prestes a ser decapitado, a ser morto, se ele não indagou isso. Será que eu não estou vivendo o propósito de Deus? Será que eu não estou vivendo o que Deus tem para mim? Eu fico imaginando Jesus ali na cruz, sendo pendurado naquela cruz, sendo humilhado, maltratado. Se ele questionou isso, será que eu não estou vivendo o propósito de Deus? Eu tenho certeza que em nenhum momento esses homens de Deus questionaram isso. Mas muitas vezes nós criamos uma expectativa e colocamos algo no nosso coração, que para a gente viver o propósito de Deus na nossa vida, nós não podemos passar por nenhum problema, nós não podemos passar por nenhuma crise, por nenhuma aflição, nenhuma dificuldade, meus irmãos, e não é verdade. Então eu quero que nesse último mês, esse último final de semana, último domingo de setembro, você tenha essa ministração sobre o teu coração, para que você realmente entenda que as estações, as circunstâncias, as fases,
elas fazem parte da nossa caminhada, elas fazem parte do nosso progresso. Eu quero compartilhar um texto que está em Eclesiastes capítulo 3, e o problema dos textos muito conhecidos, Eclesiastes 3:1 em diante, o problema dos textos muito conhecidos é que a gente acha que ele não tem nada para nos dar. Geralmente quando a gente pega, na verdade, um versículo muito conhecido, vira um jargão. E por ser um jargão, a gente imagina, não tem nada que eu entenda mais aí, eu não tenho mais nenhuma revelação desse versículo. E não é verdade. E às vezes a gente olha para esse texto e a gente só lê ele atropelado. Eu já li esse texto tantas vezes, já vi esse texto tantas vezes. Mas a palavra de Deus, presta atenção nisso, a palavra de Deus, você tem ouvido muito isso, não se entende com a mente, se entende com o espírito. Se você tentar olhar com a sua mente, você vai falar, eu já li um monte de vezes, mas eu falo por experiência. Quantos textos que eu conheci decorado, e chegou um momento que Deus ministrou aquilo no meu coração, e eu entendi, eu recebi revelação. Nós sabemos que a palavra de Deus já está toda revelada, está escrita, mas ela precisa ser revelada ao nosso coração, amém? Você precisa ter a revelação dessa palavra no teu coração, na tua vida, no teu espírito, no teu íntimo. Não adianta nada você ter uma Bíblia lá aberta na tua casa, se ela não foi ministrada no teu coração. Não adianta nada você ter 20 Bíblias na sua casa, se aquela palavra não ser ministrada no teu coração, você não receber revelação dela, amém? Estão me entendendo? Então é muito importante você olhar dessa forma, que não ignore esses textos conhecidos não, geralmente eles são riquíssimos, e nós estragamos por simplesmente fazer dele uma frase de efeito, fazer um jargão e assim por diante. Mas vamos ao texto. Diz assim, Eclesiastes, escrito por Salomão, ele diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém pela palavra de Deus? Pode deixar projetado o verso 1, por gentileza? Porque geralmente a gente olha para esse texto e a gente fica confuso. Espera aí, pastor, há tempo de matar? Há tempo de odiar? A palavra de Deus está dizendo que há. E geralmente nós somos pegos de surpresa quando não é assim, quando o ódio entra no nosso coração. Você não escolhe odiar. Você não decidiu odiar, simplesmente aconteceu alguma coisa muito ruim com você, alguém te fez um mal muito grande e aquilo brotou no teu coração. O que Salomão está dizendo é que essas circunstâncias são inevitáveis. Eu tenho certeza que você já passou por uma fase, por um momento que alguém te fez alguma coisa e você pensou em matar ele. Isso veio no teu coração. O que Salomão está dizendo aqui para nós é que essas circunstâncias são inevitáveis. Presta atenção, você não pode impedir isso de bater na tua porta. Você não pode impedir do ódio chegar diante de você, de o desejo de matar alguém estar perto de você. Não tem como você impedir uma guerra, isso não está no teu controle, porque ele diz, há tempo para essas coisas. Há tempo para você nascer, há tempo para você morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para você fazer amizades, há tempo para você abandonar amizades, há tempo para tudo. Está dizendo, olha, para todas as coisas há um tempo determinado. Há tempo de você costurar e há tempo de você rasgar. Há tempo para você fazer muitas coisas aqui. Se a gente for enumerar aqui, a gente vai longe, mas eu entendo que ele quis resumir aqui, que a nossa vida ela é feita de estações, de ciclos, porque é o que ele diz no verso 1. Para tudo há uma ocasião certa. O que ele estava querendo dizer, queridos, é que todas as estações têm seus propósitos. Talvez você nunca olhou a vida dessa forma. Tudo na nossa vida, seja bom ou seja ruim, ela não vem por acaso. Ela vem com um propósito. Se você está passando um momento de alegria, de celebração, há um propósito nisso.
Se você está passando por um momento de enfermidade, há um propósito nisso. Então, quando ele diz, olha, para tudo há uma ocasião certa, em outras palavras está dizendo, as estações não vêm por acaso. As circunstâncias que alternam na nossa vida não vêm por acaso. Porque em muitas circunstâncias, não é assim? A gente passa por um bom tempo livre de enfermidade, daqui a pouco parece que vem uma enfermidade atrás da outra. Muitas vezes a gente passa por um tempo de prosperidade financeira, daqui a pouco o negócio desanda, e você passa por uma crise terrível, você fala, mas meu Deus, de onde que veio isso? Talvez você passe por um momento de angústia, de tristeza tão grande, que você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você não sabe de onde que aquilo vem. O que Salomão está dizendo aqui é que essas estações têm propósitos, e é muito difícil a gente ver dessa forma. Quando a gente está passando por algo ruim, é muito difícil. Você passar por uma enfermidade e falar, Deus tem um propósito nisso. Isso vai cooperar para o meu bem, isso vai transformar para o meu bem. Geralmente a gente vê o diabo, a gente vê tudo que de ruim numa enfermidade ou num problema, mas a gente não vê um propósito de Deus naquilo. A gente não consegue olhar e entender, Deus vai transformar isso em bem na minha vida. Lembra que certa feita, alguns discípulos perguntaram para Jesus, ao ver um cego que nasceu daquele jeito, de nascença cego, e perguntaram, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele, para que nascessem assim, para que ele nascesse assim? E Jesus respondeu, nenhum. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta através da vida dele. O que Jesus estava ensinando, irmãos, naquele dia, naquele momento, com aquela situação, é que não importa o que te aconteça, Deus tem um propósito, e esse propósito é para a glória dele e para cooperar para o seu bem. Mas geralmente nós temos dificuldade de ver dessa forma. Nós aceitamos os tempos bons, os tempos de vacas gordas, nós aceitamos o tempo de prosperidade, nós aceitamos o tempo de bonança, mas quando vem o tempo ruim, a gente fica preocupado, será que a minha vida está toda errada? Será que eu estou fora do propósito de Deus? Não! Não significa isso, até pode estar, mas não significa isso. As estações, elas fazem parte, ele diz, olha, para tudo há uma ocasião. As estações têm o seu propósito, não é por acaso. Aí ele vai dizer, e tempo, repita assim, e tempo, para cada propósito debaixo do céu. Sabe o que Salomão está dizendo com isso? Que todas as circunstâncias que vêm, seja bom ou ruim, elas têm um propósito. E mais do que ter um propósito, ela tem um início e ela tem um fim. Ela tem um começo e ela tem um término. Não há alegria que dure para sempre, como também não há tristeza que dure para sempre. Vai ter momentos que você vai sorrir, que você vai se alegrar, você vai festejar, mas tem momentos que você vai prantear e chorar amargamente. Porque é os ciclos da vida, são as estações. E o que nós devemos entender com isso? Todas as estações nos trazem um aprendizado. Todas elas, seja boa ou ruim, mas por incrível que pareça, você sempre vai aprender mais nas estações ruins. Eu falo que no tempo bom a gente aprende pouco, ou quase nada, mas nos tempos ruins a gente aprende muito. Eu olho para a minha vida e eu penso exatamente isso. Se você pensar comigo, você vai concordar comigo. Imagina que a tua vida até agora, você não tivesse passado por nenhuma luta, por nenhum problema, por nenhuma decepção, por nenhuma frustração, por nenhuma traição, por nenhuma dificuldade. Quem você seria hoje? Você teria essa maturidade? Você teria essa sabedoria, você teria essa inteligência, você teria essa experiência que você teve, você seria quem você é hoje se você removesse todas as suas aflições? Eu tenho certeza que não. Você é o que você é hoje, por causa das tribulações que você enfrentou até agora. Você venceu, você saiu dessas tribulações melhor, você teve um aprendizado, algo foi gerado no seu coração. O que nós precisamos entender é que quando vir essas estações ruins, irmãos, Deus quer nos ensinar algo. Eu vejo dessa forma. Não é que você tem que procurar pecado. Meu Deus, será que eu pequei? E se culpar. Presta atenção nisso. Todas as vezes que sair algo do seu controle, se você está numa estação ruim, é tempo de você fazer uma reavaliação. Se você tem a sua empresa e ela não está dando lucro, o que você vai fazer? Você vai chegar, vai parar tudo, por que não está dando lucro? Tem alguma coisa impedindo de dar lucro, eu preciso remover. Então, quando você está debaixo de uma estação ruim, você está passando por uma estação ruim, você tem que fazer uma avaliação. Espera aí, por que eu estou passando por isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Talvez não tenha nenhum pecado, não tem nada. Deus só quer te tornar uma pessoa melhor. Deus só quer que você cresça com essa circunstância. Deus só quer que você saia dessa circunstância uma pessoa melhor. Mas o que nós fazemos? Quando a gente passa por um momento difícil, tudo que a gente quer, não é assim, irmãos? Tudo que a gente quer é se livrar daquele problema. Eu estava lidando esses dias
com uma mulher que estava com problema de enfermidade, não é aqui da igreja, mas me procurou. Tudo indica que era uma questão espiritual, com emocional, física, enfim, ela estava enferma, não estava bem. E eu fiquei admirado de como que as pessoas no momento de desespero fazem de tudo. Levaram o pastor para orar, pegaram o livro de magia para ler, para ver se resolvia aquele problema, levou em todo tipo de médico, levou em padre, levou em tudo quanto é lugar. Porque tudo que aquelas pessoas queriam, tudo que ela queria, a família dela, é que elas fossem curadas, que ela fosse curada daquela enfermidade. Eu até falei com ele, você precisa decidir, ou você procura Deus, ou você procura o médico, você precisa decidir onde que você vai procurar refúgio. Porque geralmente o que nós fazemos? Tudo que nós queremos é se livrar daquele problema. Mas se a gente não ter um aprendizado com aquilo, irmão, sabe o que acontece? É aí que está o problema. Sabe por que muitas vezes os problemas voltam? Você vence, você passa por ele, daqui a pouco ele está lá batendo tua porta de novo. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos nossos problemas são sempre os mesmos. Quem tem problema com bebida é sempre bebida. Quem tem problema muitas vezes com sexualidade é sexualidade. Quem tem problema financeiro é sempre financeiro. Quem tem problema com mentira está sempre lá caindo de novo na mentira. Quem é pornografia, pornografia. E a gente está sempre cometendo os mesmos erros. Já percebeu isso? Sabe por quê? Porque quando nós passamos por essas circunstâncias diversas, nós simplesmente queremos se livrar daquele problema, e nós não aprendemos o que Deus quer ensinar. Se você não quer, presta atenção nisso, se você não quer que esses problemas voltem, e você se livra definitivo, você precisa aprender algo com isso. Deus quer te ensinar algo, Deus quer que você cresça, Deus quer que você mude algo, aperfeiçoe algo, Deus quer que você haja de outra forma, e que disso tudo você tire o aprendizado. Se eu estou passando por uma crise financeira, eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque eu quero passar logo disso. E se você aprendeu o que Deus quer ensinar, essa fase ruim passa e vem a fase boa. Mas se você passar por essa fase ruim, o texto está dizendo que ela passa de qualquer jeito. Mas se você não tratar e não aprender o que Ele quis ensinar, ela volta. É por isso que nós estamos sempre caindo nos mesmos problemas. Mas se você tratar e pensar assim, o que Deus quer me ensinar com isso? Não é se culpar não, onde foi que eu errei? E se lamentar, não, peraí, o que eu preciso fazer? Aprender para que eu saia dessa situação com um aprendizado, para que eu não volte para essa fase. Eu só caminho olhando para frente. Amém? Porque Deus te chamou para você caminhar para frente, para você passar de fase. Você precisa olhar para trás e falar, hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Esse mês eu sou uma pessoa melhor do que eu fui o mês passado. Eu tive aprendizados, eu tive crescimento, eu fiz com que as dificuldades e as coisas boas me tornassem uma pessoa melhor. Estão me entendendo, amém, irmãos? Então as tribulações, elas fazem parte da nossa agenda, mas a gente não gosta disso, já percebeu? Daqui a pouco vamos começar o ano, vamos ter o nosso culto da virada, e a gente cria toda aquela expectativa, vai ser o melhor ano da minha vida, e vai ser mesmo, eu creio nisso também. Só que tem um porém, a gente não pode esquecer dos dias maus que eles virão. Nós devemos colocar na nossa agenda também as estações de tribulações, porque a palavra de Deus diz que elas virão, porque assim são ciclos, elas vêm e elas passam, e eu preciso ter um aprendizado, e quanto mais eu demoro a aprender, mais eu permaneço naquela fase. Você jamais, meu querido, vai ir para a segunda série, sem você passar pela primeira, não é assim? Você jamais vai conseguir fazer uma faculdade se você não terminar o ensino médio. Não tem como você chegar direto lá na faculdade, você tem que passar por todo um processo. Ninguém vai fazer um mestrado, um doutorado, se não tem um curso superior. Então, porque nós precisamos encerrar uma fase para adentrar em outra, e se a gente não tem o aprendizado, a gente vê hoje na nossa educação, se a pessoa não faz o ensino básico correto, ou que ele chega no ensino médio, ele sofre, não é assim? Porque não aprendeu no processo. Aí, ou se ela faz todo o ensino médio de qualquer jeito, ela chega na faculdade, apanha, não consegue passar, ou se passa na faculdade, não aprende nada e sai de lá um péssimo profissional. Por quê? Ele não aproveitou aquele tempo, aquele processo para aprender, não foi um tempo de aprendizado adequado. E a nossa vida é assim, o tempo todo Deus está te ensinando, Deus está te aperfeiçoando e tornando uma pessoa melhor. E na maioria das vezes, o nosso aprendizado é um tempo difícil. Eu tenho certeza que a tua faculdade, quem tem curso superior, que sabe que foi um dos momentos mais difíceis. Talvez o teu curso profissionalizante foi uma das fases mais difíceis, mas você aprendeu, e depois daquela situação, você saiu uma pessoa melhor, amém? Então tudo na nossa vida é dessa forma. Agora, você precisa entender que as tribulações fazem parte da nossa agenda. Então quando começar o ano agora, lembra disso. Espera aí, eu vou anotar que no meio do ano, talvez eu vou ter um problema conjugal,
Talvez no meio do ano eu vou ter uma crise financeira, ou talvez lá para o final do ano eu vou ter uma crise espiritual. Talvez mais no início do ano eu vou ter uma crise sentimental, emocional, psicológica, porque elas fazem parte. Talvez no meio do caminho um grande amigo vai me trair, vai me deixar, vai me abandonar, e eu vou ter que aprender a caminhar sozinho, eu vou ter que aprender a caminhar isolado, dependendo de Deus, confiando em Deus. Então é importante você entender que isso faz parte. Se essas coisas não nos acontecem, irmãos, a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não evolui e a gente não experimenta o que Deus tem para nós. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aqui está o ponto central que eu quero ministrar ao teu coração hoje. Você precisa, no tempo difícil ou em todas as estações, suportar e aprender. Você tem que suportar e aprender nas estações. Porque se você não suportar, presta atenção nisso, se você não suportar os tempos difíceis, você não aprende. E você só aprende se você suportar esse tempo. Se você aprender a suportar a fase difícil. Porque a fase boa é para quê? Para celebrar. Se você está no momento bom, pastor, meu financeiro está bom, meu casamento está uma bênção, meu espiritual está bem, celebra. Aproveita, porque daqui a pouco isso passa. E não significa que a tua vida está tudo errado, não, porque daqui a pouco vem os lamentos. Mas aí vem os lamentos e você fala, o que Deus quer me ensinar com isso? E daqui a pouco passa e vem a alegria de novo. Não é assim que o salmista disse? Por mais que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. E se a alegria vem pela manhã, à noite o choro pode voltar. Mas o que é importante? Você entender que Deus tem um propósito em tudo. Tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo vai transformar em bênção na nossa vida. E eu, no mínimo, vou sair dessa situação uma pessoa melhor. Há quem dizem que os grandes empresários preferem investir em empresários que já faliram. Os grandes investidores preferem investir em empresários que já faliram. Sabe por quê? Muito simples. Porque eles já sabem o que não fazer. Porque se eles falirem uma empresa, eles vão abrir essa segunda já com um aprendizado maior. Não, peraí, naquele erro ele não cai mais. Então geralmente a gente olha para os problemas e a gente acha que, meu Deus, isso não vai causar nenhum bem em mim, só vai me destruir. Não é verdade. O diabo vai dizer isso para você. Se você tem passado por uma tribulação, e o diabo tem ministrado isso no teu coração, saiba que essa não é a voz do Espírito. Nenhuma aflição venha para te destruir, nenhuma aflição vem para te deixar para baixo, derrotado, fracassado. Não, não, não. A palavra de Deus nos garante que todas as coisas cooperam para o bem. E o texto aqui diz, olha, vistam de toda a armadura, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. E o dia mau, que é uma linguagem figurada, é uma temporada, uma fase, talvez vai ser dias, talvez vai ser meses, talvez vai ser anos, mas o que ele diz? Vocês precisam permanecer inabaláveis, você não pode se abalar, e depois de terem feito tudo, naturalmente, vocês vão terminar e passar por isso com um aprendizado. Eu gostaria que você entendesse, que os tempos e as estações difíceis fazem parte do seu crescimento, fazem parte do meu crescimento, fazem parte do meu aprendizado, e você precisa aprender a suportar. Sabe por quê? Porque geralmente a gente fala assim, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não tem dimensão do que eu estou enfrentando. Com certeza, talvez eu realmente não tenha, com certeza eu não tenho, só Deus sabe o que você está passando, e eu não estou querendo diminuir a tua dor, não estou querendo diminuir a tua aflição, falando que é pequena, não. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês, tentação que não fosse comum aos homens. Ele está dizendo, se você está passando por isso, outras pessoas estão passando também, e se brincar até pior, é comum. O que você está passando, porque a gente acha que quando a gente está passando por uma tribulação, só a gente está passando assim? Não, pastor, isso acontece comigo, você não tem ideia. Chove no meu vizinho, mas lá nem gotera. Chove todo dia no meu vizinho, lá perto de casa, mas na minha casa não cai uma gota d'água. Muitas vezes nessa sensação que a gente tem, meu Deus, chove na reserva lá, mas não chove aqui. O que está acontecendo comigo? Será que tem alguma coisa errada? Não, ele está dizendo, não veio sobre vocês tentação que não fosse comum. Isso que você está passando é comum, vamos dizer isso?
O que eu estou passando é comum. Se você entender que isso é comum, você vai já olhar e diminuir esse problema. Você vai olhar para ele e falar, peraí, ele não é esse monstro todo, ele é comum. Todo mundo está passando por isso, alguém já passou, ou alguém vai passar. Eu não sou o único que estou passando por isso. Aí ele vai dizer, e Deus é fiel. Quem é fiel, irmão? Quem é fiel? Não é você que é fiel, não é eu que sou fiel. Deus é fiel. Aí ele vai dizer, porque ele é fiel, o que acontece? Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Deus é fiel. Se você fala que o teu problema, presta atenção, se você fala e você declara isso, que o seu problema é maior do que a sua capacidade de suportar, você está falando que Deus é infiel, que Deus é mentiroso, que Deus está faltando com a verdade. E Deus não é isso. Então ele diz, Deus é fiel, e Ele não permite que você passe por uma situação maior do que você pode suportar. Talvez você tenha olhado o problema, você tenha reclamado tanto, você tenha lamentado tanto, você tenha desejado você tenha falado os seus problemas para que as pessoas tenham dó de você. O pior sentimento que você pode receber de alguém é o sentimento de pena. Não queira isso para a tua vida, não é o que Deus tem para você. Não queira que as pessoas tenham pena de você, você não precisa disso, esse não é você. Você é filho de Deus, filho do Altíssimo, herdeiro de todas as coisas com Deus, co-herdeiros com Cristo. Você é mais do que vencedor segundo a palavra de Deus, porque Cristo venceu por você. Ah, mas a gente adora, não é assim? Falar dos nossos problemas e alguém alimentar a nossa comiseração. Oh, mas verdade, como que você está sofrendo, olha como que está difícil, mas Deus não faz isso, Deus não faz isso, Deus reforça qual é a nossa identidade, não importa o tamanho do seu problema, a tua capacidade de suportar é maior, a força que Deus deu para você é maior, meu irmão, você tem poder, você tem força, porque o Espírito Santo, com a graça dEle, te concedeu para você enfrentar toda a adversidade, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Para de olhar para os problemas e achar, eu não consigo maior do que eu. Não é, porque Deus é fiel e disse que Ele não permite que você passe por algo maior do que você. Aí Ele diz, mas quando forem tentados, você fala assim, ai meu Deus, é maior do que eu. Deus vai fazer o quê? Providenciará um escape para que você possa suportar. Tem coisas, meu irmão, que você vai ter que suportar, que Deus não vai remover. Lembra que o apóstolo Paulo orou, ele disse, orei 3 vezes, eu insisti, orar 3 vezes significa insistência, para tirar o espinho da carne dele. Sabe o que Deus disse? Não, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez tenha pedido para Deus remover, peça para Deus te dar força. Se você tiver força, é suficiente para você suportar qualquer adversidade. Às vezes o que você precisa não é que esse problema seja removido, é que você tenha força, que você seja fortalecido, e ela está disponível para você, porque Deus é fiel. Não é pela tua fidelidade, não é pela tua bondade, não é pela justiça que Ele te fortalece, é pelo poder dEle que opera em você, quando você recorre e diz, eu creio nessa palavra, esse problema não é maior do que eu, essa aflição não tem poder de me derrotar, porque a palavra de Deus diz isso sobre mim. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Não é porque eu sou fiel, é porque Deus é fiel. Não é porque eu tenho força, é porque a força de Deus está comigo. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Mas aí o texto diz, já foi citado aqui, Romanos 8:37, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que o apóstolo Paulo disse, mas em todas estas coisas, qual estas? Todas. Boas ou ruins, mas aqui está falando de coisas ruins, mas todas as coisas ruins, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é amado de Deus. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque você é amado. Deus olhou para você com todos os seus defeitos e te amou incondicionalmente, e não há nada que você possa fazer, nem bem ou ruim, que vai mudar. Deus continua amando você incondicionalmente. Ele diz, você é mais do que vencedor. Sabe o que significa? Muito simples. Pastor, o que significa ser mais do que vencedor? Significa que alguém já venceu por mim, e esse alguém me ama incondicionalmente. O nome dele é Jesus Cristo. Ele venceu por mim. Sabe essa enfermidade que você está enfrentando? Jesus já venceu por você.
Sabe essa crise financeira? Jesus já venceu por você. Sabe esse problema conjugal? Jesus já venceu por você. Não importa o que venha sobre você, presta atenção, não importa o que venha sobre você, e você fala, é um monstro. Jesus já venceu por você. Você só precisa declarar isso. Jesus já venceu por mim. Eu não aceito que isso derrube a minha vida. Eu não aceito, porque a palavra de Deus me garante isso. Não foi o pastor Zeca, foi a palavra de Deus, foi o Deus vivo que declarou isso. Ele já venceu por mim, eu só preciso ter fé nele. Aquele que te amou venceu por você. Não importa o tamanho da tua crise, a palavra de Deus te garante que em Cristo isso já está derrotado, não tem mais poder sobre você. Amém? Vamos declarar, eu sou mais do que vencedor, porque Cristo venceu por mim. Isso é ser mais do que vencedor, é saber que Cristo já venceu por mim, eu só preciso continuar de pé, eu só preciso continuar guerreando, que a vitória é minha. Eu tenho falado sobre isso, há uma forma, irmãos, do diabo nos derrotar, só há uma forma, se a gente parar de lutar, se a gente permanecer de pé, não retroceder, suportar, pode ter certeza, você vai sair vencedor, porque a única forma do diabo de vencer é a hora que você recua, é a hora que você se entrega, é a hora que você desiste, é a hora que você coloca a mão no arado e olha para trás e desiste, mas se você não retroceder, não importa o tamanho da aflição, você passa por ela. Amém? Você crê nisso? Então você vai continuar lutando. Pastor, está difícil, peça para Ele te dar força para você suportar. Você precisa suportar e aprender, porque a hora que você suportar e aprender, passa e não volta mais. Essa aflição nunca mais virá sobre você, porque você aprendeu como se livrar desse problema. Você aprendeu algo que Deus queria que você aprendesse. Lembra de Jó? É importante, mas você entender que as circunstâncias adversas fazem parte do nosso crescimento. Certa feita, a mulher de Jó, lá em Jó 2:9, questionou ele, olha, você tem sofrido tanto, geralmente é isso que a gente ouve, né? Coloca lá no verso 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você está sofrendo tanto, olha, coitadinho de você, você não merece passar por isso, não é isso que a gente ouve? Nossa, olha como que você está sofrendo, amaldiçoa esse Deus e morre, você está sofrendo demais. Sabe qual foi a resposta de Jó? Projeta aí. Ele respondeu, você fala como uma insensata, uma louca, aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Sabe o que é aceitar o mal? É saber que não importa a tamanha ruína que venha sobre mim, ela vai cooperar para o meu bem. Ela não é para me destruir. Deus vai glorificar a minha vida. Deus vai mudar essa circunstância e eu vou sair dessa circunstância uma pessoa melhor. Sabe o que aconteceu com Jó? Você já sabe a história. Ele recebeu o dobro de bens. Ele recebeu o dobro de tudo. Menos o dobro de esposa, continuou viva. Mas o resto ele recebeu tudo. Tudo em dobro. Sabe por quê? Porque ele permaneceu inabalável. Ele disse, esse mal que tem vindo, vem de Deus e é para me abençoar. Você tem fé para isso, meu irmão? Você saber que você está passando é para te abençoar, não importa o tamanho da aflição, o tamanho da crise, ela está vindo para te abençoar. Diga assim, eu creio. Nem que você não crê, mas você vai declarar no mundo espiritual que você crê, aleluia, porque é o que a palavra de Deus te declara. Eu não sei se você sabe, mas o próprio Jesus passou por isso. Você já se perguntou por que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passou 30 anos para começar o ministério? Por que ele não começou com 12? Ele tinha capacidade de fazer o ministério com 12, não tinha? Sim ou não? Ele é o filho de Deus, ele podia ter começado com 10. Para impressionar os homens, ele poderia começar com 8 anos de idade. Seria fantástico, não seria? Jesus não precisava esperar esses 30 anos, porque ele não tinha capacidade de exercer o ministério. Mas o texto diz que dos 33 anos de Jesus na terra, 30 anos, ele passou aprendendo obediência. E 3 anos ele exerceu o teu ministério também aprendendo obediência. Os 33 anos de Jesus foi aprendendo obediência pelas coisas que sofreu. Olha o que diz o texto de Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aqui está falando filho, não no sentido de filiação, criaturas como nós, mas filho unigênito de Deus. Embora sendo filho, a terceira pessoa da Trindade, ou a segunda pessoa da Trindade, o integrante da Trindade, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo
que sofreu. Desde o nascimento de Jesus foi sofrido, ele nasceu numa manjedoura, ele teve que fugir para o Egito, e ele viveu uma vida difícil, com muita escassez, com muita pobreza, e o texto diz que ele aprendeu por meio das coisas que sofreu. Isso não significa que quando você está sofrendo está tudo errado. A vida de Jesus, irmãos, não tinha nada errado, você concorda comigo, amém? Ele era o Filho de Deus, mas o sofrimento fez com que ele aperfeiçoasse. O verso posterior, verso 9, ele vai dizer o quê? Verso 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Foi o sofrimento de Jesus que proporcionou a tua presença aqui hoje. Ele ficou apto, aperfeiçoado para morrer no seu lugar e te dar vida eterna. Por isso que você está aqui, porque Jesus sofreu, porque Jesus aprendeu e ele foi aperfeiçoado. E eu gostaria que você se colocasse de pé hoje e entendeste que Deus te trouxe nesse lugar aqui hoje para ministrar o teu coração. Não importa se você está sofrendo, não importa se está tudo bem na tua vida, o Espírito de Deus te trouxe aqui para ministrar isso no teu coração. Talvez você tenha sofrido porque você precisa tomar uma decisão muito difícil, e você sabe que essa decisão tem renúncias. Mas deixa eu falar uma coisa para você, se você está tomando isso debaixo da direção de Deus, não importa o que você perda, Ele sempre tem algo melhor reservado para você, sempre tem algo melhor reservado para você, não importa o que você deixa para trás, o que importa é que você olhe para Cristo e esteja tomando essa decisão, segundo a vontade dEle. O que está por vir adiante é muito melhor. Diga assim, eu creio. Eu gostaria que você olhasse para esse texto, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, porque a palavra de Deus diz o seguinte, uma coisa tão simples de fazer, mas que eu tenho falado muito aqui. Talvez este seja o menor versículo, junto com aquele que Jesus disse, Jesus chorou, onde João disse que Jesus chorou. O texto diz, orem continuamente. Talvez na aflição, você não tenha orado, você não tenha tido forças. Talvez no tempo bom, você se esquece de orar. Mas a palavra de Deus diz, orem continuamente. Sabe por quê? Se você orar continuamente, você estará continuamente sendo aprendido, sendo aperfeiçoado, você estará aprendendo. Só tem uma forma de você aprender em todas as circunstâncias, é não parar de orar. Se você continuar a orar e buscar o Senhor, independente do tempo, você estará sendo aperfeiçoado, amém? O tempo de bênção não vai ser só de celebração, não, vai ser de aprendizado. O tempo de tribulação também não vai ser só tempo de dor, não, vai ser de aprendizado. Mas o que você precisa? Buscar o Senhor, buscar força no Senhor, buscar direção no Senhor, buscar um coração grato no Senhor, buscar um fortalecimento no Senhor, independente das estações. Paulo disse, orem continuamente. Não importa o que esteja acontecendo, se está bom ou ruim, ore para que você saiba um princípio. O que Deus quer que eu aprenda nesta fase? Se você sabe que você está numa fase de semear, você não vai esperar a colheita, não é verdade? Olha o que diz o texto, para a gente concluir, no Salmo 126, verso 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cântico de alegrias, colherão. Se você sabe, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deixa eu perguntar para você, que fase que você está? Talvez é tempo de semear, e você está esperando colher. Não se colhe no tempo que semeia. Momento de plantar é momento difícil, você vai ter que encarar o sol, você vai ter que encarar o medo, para ver se realmente vai chover ou não, se realmente vai produzir ou não, se não vai vir nenhuma lagarta, se não vai vir nenhuma praga e vai devorar a sua lavoura. É um momento muito difícil, porque você está semeando. E talvez você está num tempo de semear esperando colher. Deus está dizendo para você, não é hora de você colher, é hora de você semear. E para semear, você precisa semear com lágrimas, semear com dificuldade, semear com pranto, semear com dor. Mas você precisa continuar semeando, porque se você não semear, você não vai colher. Mas vai chegar a hora que vai acontecer isso, você voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E se você está nesse momento de colher e trazer com alegria os seus feixes, celebra, viva, aproveita esse momento, não deixe ele passar, para que você realmente viva as fases. Então eu te pergunto, em que fase você está?
Não é errado você chorar, não é errado você falar, Senhor, está difícil, está muito complicado. Errado é você desistir, é você recuar, se entregar e não aprender e não entender o propósito que você está vivendo. Se você tem orado e buscado direção ao Senhor, Ele vai trazer com certeza essa revelação acerca da estação que você está passando. Você precisa saber em que tempo você está vivendo, em que estação você está. Talvez é tempo de chorar, talvez é tempo de se alegrar, talvez é tempo de abraçar, talvez é tempo de se afastar, talvez é hora de você lutar contra esse ódio, falar, não quero mais isso na minha vida, eu estou lançando fora, ela veio sobre mim, mas ele não tem morada sobre mim, não sei. Eu quero que você, nessa noite, entenda e aprenda que nesses ciclos, Deus tem um aprendizado especial para você. Talvez você não tenha entendido que não importa a aflição, ela tem um momento de começar e um momento de encerrar, e nesse intervalo você precisa aprender, porque se você não aprender, a tribulação volta. Se você não aprender, você não desfruta daquilo que Deus tem para você. Amém? Eu gostaria que você nessa noite entregasse a sua vida ao Senhor Jesus. Não importa a fase que você esteja passando, você fala, Senhor, me dá força, me dê entendimento para saber em que estação eu estou. Eu sei que o Espírito de Deus já ministrou no teu coração. Talvez é tempo de semear, ou talvez é tempo de colher. E o Espírito de Deus vai te dar esse discernimento hoje, vai te trazer revelação, para que você entenda que a fase que você está passando, Deus tem um propósito nela. Vamos orar. Eu quero que você fale com o teu Deus. O texto diz, orem continuamente, não parem de orar, continue caminhando, semeando com lágrimas, porque tudo isso vai ser transformado em alegria. Pai querido, eu intercedo por mim, por esta igreja, pelos teus irmãos, Pai, pelos teus filhos que estão aqui, por cada um que está aqui, por aqueles que estão nos ouvindo, Pai, também virtualmente, online. Visita essa casa, visita este lugar, Pai, mas eu quero que teu Espírito Santo hoje traga uma revelação especial, Pai, uma revelação acerca da fase que essa pessoa está vivendo, porque talvez ela está frustrada, ela está decepcionada, que ela está esperando colher, mas é fase de plantar. Ou talvez, Pai, ela está celebrando a vida e não tem semeado. Nós não podemos deixar em nenhum momento de semear, por mais que nós estejamos no momento de colheita. Mas eu quero que os teus filhos nessa noite tenham a revelação dessa fase. Talvez é tempo de renunciar a uma amizade, talvez é tempo de afastar de algum ambiente, talvez é tempo de abandonar um trabalho, um emprego e recomeçar a vida de novo. Talvez, Pai, é tempo de recomeçar algo novo na vida dele, mas que ele saiba a estação que ele está, e ele entenda que tem um aprendizado nisso. Talvez tem pessoas aqui com o coração cheio de mágoa, porque pessoas feriram. Isso é inevitável, mas alimentar isso, Pai, nós não precisamos, porque nós sabemos que nós alimentarmos coisas ruins, elas nos destroem. Pai, eu quero que o Senhor ajude os teus filhos nessa noite a liberar perdão, a não permitir que o ódio, que o desejo de morte, ou o pensamento de morte encontre o coração dela, porque ela é mais do que vencedora. Cristo venceu por ela, e ela tem essa certeza no coração, que não importa o tamanho das aflições que virem, Pai, que quando vir, ela tem essa certeza no coração dela, Pai, que nenhum problema é maior do que ela, nenhum problema é maior do que ela, nenhum problema é maior do que ele, nenhum problema é maior do que nós, porque o teu Espírito habita em nós. E nós queremos nessa noite, Pai, pedir que o Senhor nos fortalece. Talvez tem pessoas aqui sofrendo há tempo e tem falado, pastor, o Senhor não sabe o que eu tenho passado. Espírito de Deus, eu quero que o Senhor traga essa revelação no coração dela, no coração dele, que no nome de Jesus, esse problema não é maior do que ela, e o Senhor já proporcionou o escape, o Senhor já proporcionou a saída. E se tem alguma coisa aqui, Pai, trazendo sofrimento que veio do inferno, nós repreendemos no nome de Jesus. Toda enfermidade maldita, nós te repreendemos, porque Cristo já te venceu na cruz. Em nome de Jesus, vício do inferno, que tem amarrado, que tem aprisionado, nós ordenamos no nome de Jesus. Você não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa, porque Cristo já venceu por ela também. E eu quero que na autoridade do nome de Jesus, Pai, os teus filhos sejam colocados de pé hoje, e eles entendam que nenhum sofrimento é para destruição, nenhum tempo difícil, Pai, é para que eles fiquem prostrados, mas no nome de Jesus, o Senhor vai colocá-los de pé hoje, no poder do teu Espírito Santo, Pai, e o Senhor vai aquecer o nosso coração.
O Senhor vai renovar as nossas forças, e nós não vamos desistir, nós vamos suportar, porque é o Senhor que nos fortalece. Nós vamos aprender, porque é o Teu Espírito que revela o que nós queremos e precisamos aprender. Pai, precisamos passar e amadurecer. Coloca os Teus filhos de pé nesse momento de louvor. O Espírito de Deus vai fortalecer você nesse momento de adoração, nesse momento final deste culto. Não tenha pressa, não tenha pressa de ir embora, tenha pressa de ser tocado, tenha pressa, meu querido, de ser ministrado por Deus.